Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausa na Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento da área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. BTO Gestão Completa de TI. Oakmont Group, especialistas em cibersegurança. Ytech, sua TI, nossa prioridade. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. Estúdios Vida Moderna, torna o seu podcast em realidade. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Eu quero aproveitar e convidar você para seguir o Pausa na Programação em todas as redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube, @Pausa na Programação. E hoje eu tenho o privilégio de receber um convidado muito especial. Ele tem mais de 20 anos de experiência no mercado de TI, é especialista em soluções de nuvem e inteligência artificial. Além disso, ele é fundador e CEO da ITCore Cloud Solutions, uma empresa referência no segmento corporativo e educacional. Fábio Vello, obrigada que você veio conversar com a gente hoje. Tudo bem, Rosane, obrigado pelo convite, pelo privilégio de estar aqui junto com vocês. Vai ser um prazer conversar um pouquinho, contar um pouco da nossa história, das nossas soluções e a nossa jornada de transformação digital que a gente faz todos os dias na nossa empresa. Fábio, a descrição é a chave do seu sucesso? Eu acho que sim, Rô. Eu acho que o Fábio está sempre imerso nos projetos de tecnologia e às vezes falta um pouco de tempo para a gente publicar todos os projetos que a gente acaba se envolvendo, mas chega a hora que a gente tem que estar aqui, mostrar a cara e mostrar onde que a gente está fazendo. Eu estou envolvido nos projetos, a gente tem muito orgulho de estar trabalhando nessas frentes que a gente vai falar hoje. Você faz tanta coisa bacana e eu vejo o Fábio muitas vezes não contando, né, para as pessoas. E eu estou feliz demais que você aceitou o meu convite, que hoje a gente vai contar Obrigado. Essas coisas bacanas e estou muito honrada com a sua presença aqui. Eu também, viu, obrigado Fábio? pelo convite. E eu queria começar, Fábio, perguntando para você sobre a sua trajetória. Como que você começou a trabalhar na área de TI? Como é que você começou antes da área de TI? Conta para gente. A minha vida profissional foi digna de uma história que dá para contar num livro, né? Porque eu tenho uma formação em administração de empresas, né? Quando chegou no meio da minha faculdade, eu vi que não era exatamente aquilo que eu gostaria de fazer, apesar que eu já tinha aí 15 anos no mercado de administração de empresas, finanças, e eu resolvi mudar, né? E foi um quebra de paradigma. Naquela época era 1999, que eu estava começando a trabalhar nesta área e na área de administração com finanças. Uhum. E eu tomei a liberdade de começar a me interessar por um hobby que eu tinha, que era mexer em micro, montar computador em casa com meu pai. E agradeço a ele, né, porque ele foi um dos motivos que me inspirou a ir para frente nesse sonho, nessa brincadeira, né, que era mexer com computador. Então, no terceiro ano de faculdade, eu tomei a decisão de procurar uma especialização em tecnologia, né? Não consegui de imediato, né? Comecei a fazer alguns cursos de certificação Microsoft e não consegui emprego, porque eu tinha vasta experiência na área de finanças e querendo trabalhar com tecnologia, até a hora que eu tirei minha primeira prova de certificação. Uhum. E consegui, de fato, com um colega que estudava comigo, que fez cursinho comigo, ele estava participando da seleção da entrevista e, sem querer, eu estava lá como um dos candidatos. E ele me deu uma oportunidade de começar num NOC, né? E ali começou a minha história de tecnologia. Eu portei. Na época eu trabalhava... pode falar? Pode. Eu trabalhava na Daimler Chrysler, que está... Até porque ele não entendi nada que ele falou. Ela é um braço da T-System hoje, uhum. né? Então eu trabalhava na área financeira, fazendo estágio. Era trainee na época, na verdade. E tinha uma área de tecnologia, de engenharia espacial dentro, naquele andar da T-Systems. E o pessoal me ajudou muito a
ter motivação para mudar, ter coragem, né? E aí eu fui fazer essa jornada e consegui meu primeiro estágio. Estágio não, já era um trabalho de fato em NOC, em tecnologia. E comecei minha jornada ali. Aí depois você seguiu. Conta essa história pra gente. Pode contar, então vamos lá. Essa jornada, ela foi de muito estudo, né? Então eu tive vários colegas que me apoiaram, os mais experientes, porque quando a gente vai numa escola de certificação, enfim, eu não tinha nem noção, Rô, naquela época, que eu, falando só português, não tinha uma segunda língua, tinha uma motivação, né? Entretanto, eu não sabia que numa carreira de tecnologia eu precisaria me certificar, ter as provas internacionais, que eu teria a prova em inglês. Eu achava que em 3 meses eu estaria formado, já pronto para o mercado, e não é bem assim, né? Vai de muita dedicação. Curso, ele é complementar, mas o projeto os projetos que você se envolve, de fato, que vai te dar experiência, né? Então, tem toda uma jornada como profissional. E eu encarei, né? Sem falar inglês, sem ter todas as turmas garantidas. Então, foi 2 anos de estudo hard, só fazendo isso e trabalhando, que eu consegui, na metade dessa jornada, o meu primeiro emprego em tecnologia. E aí eu comecei a me destacar, né? Perante a colegas, etc. Por quê? Porque eu tive um fundamento muito bom em administração de empresas, eu conseguia me colocar muito bem, e eu tinha uma desenvoltura um pouquinho melhor que os demais. E isso, na minha essência, ajudou eu também a colaborar com meus colegas. Então, a gente fez uma equipe que até hoje a gente tem relacionamento. Que legal! Então, hoje eu tenho colegas que estão no C6, que tá em iFood e que estão aí voando. Outros já estão nos Estados Unidos ou no Canadá há muitos anos, né? E que seguem carreiras internacionais maravilhosas. Eu só tenho orgulho dessa equipe que trabalhou comigo desde o começo, né? Então é super vitoriosa, fico feliz, mas não parou por aqui, né? A gente continua se reciclando sempre, né? Não tem como o nosso mercado. E como que foi o start para você abrir a Itcore? O start é assim, eu tinha um sonho, né? Meu sonho era, eu quero trabalhar com algo que eu goste, que eu sou apaixonado, né? Mas que eu pudesse empreender. Eu nunca fui uma pessoa que ficava muito preso a regras ou a determinações que fosse limitadora no meu desenvolvimento, né? E naquela época eu não conseguia desenvolver tantas habilidades do jeito que eu via que o mercado de tecnologia poderia me trazer. Então aí eu tentei empreender nessa área, né? E quando eu me senti pronto, depois de alguns anos, né, já formado... não foi do nada. Não foi do nada. Então, eu passei aí por 4 empresas em tecnologia. Eu lembro que o meu primeiro emprego, eu entrei 28 de dezembro. Fui eleito a passar o meu Réveillon, comendo marmita no NOC, né? E passando minha ceia lá. Mas não me arrependo, sabe, Rosane? Quantas noites a gente... Era aqui na Vila Olímpia. E eu ouvia a balada, o som da balada na janela e eu lá de plantão, né? 12 horas no final de semana. Então, a gente aproveitava, sabe para quê? Para estudar, para se desenvolver. Então, eu tive bons mentores e boas empresas por trás que me deu esse staff. Por isso que a gente mantém essa cadeia de oportunidade que sempre só enriquece de contatos e de oportunidades aí no mercado. Então, eu fico muito feliz e a gente conseguiu ir criando a Itcore, né? Depois que eu consegui passar por essa triagem e perceber que eu tinha tato de fato de transformar o sonho em realidade, eu decidi abrir a minha empresa, né? E eu lembro que na época eu fiquei um tempo prestando serviço para uma large reseller aqui em São Paulo, né? Ou seja, uma grande revenda de Microsoft. E só que eu não tinha a estrutura de empresa para ser homologado por essa grande empresa. E as pessoas confiavam no Fábio. E aí teve um dia que eu falei assim, puxa, eu precisava de fato ter mais pessoas comigo. Aí eu fui convidando colegas. Vamos empreender. E eles acreditaram no meu sonho junto comigo.
E aí nasceu na mesa de jantar da sala da minha mãe a Itcore, informalmente, e até o momento que a gente foi homologado para essa área de reseller, e aí a gente conseguiu, de fato, criar uma estrutura que só cresceu até hoje, né? E esse sonho que você comentou que nasceu dentro de casa, inicialmente, ele foi aquilo que você imaginava? Você teve dificuldades? Como é que foi isso? Porque a gente tem uma audiência bastante grande de pessoas que empreendem. Uhum. E eu acho que isso pode ser bem motivador. Porque eu imagino que nem tudo são flores, né, Fábio, quando você está no começo. Mas eu queria ouvir de você como é que foi a sua história. Eu acho assim, eu acho que a gente tem que ser muito fair, né? E tem que saber valorizar as oportunidades e as pessoas que nos promovem, né? Então eu sempre tive muita fidelidade às pessoas que me deram oportunidade, né? E aí meus colegas que estão me assistindo sabem disso e é de fato até hoje, né? E às vezes eu represento grandes empresas também, que eu faço parcerias e a gente faz belos trabalhos juntos. E sempre quando eu estou a partir de um parceiro, a gente se apresenta, a gente veste a camisa da parceria, né? E eles confiam na gente por causa disso. Porque é uma empresa que tem caráter, uma pessoa que eu como líder idôneo e passo isso para minha equipe. E isso faz uma certa diferença porque não existe a concorrência, existe a garantia de que quem aposta na gente sabe que a gente vai dar algo em troca, né? Então, eu acho que empreender é isso, né, pessoal? Quem ainda não tem essa estrutura, comece de algum lugar, encontre pessoas que possam te ajudar a chegar, a crescer, né? E que você consiga desenvolver o seu trabalho. Aos poucos, isso vai conseguindo desenvolver um crescimento dentro da sua empresa e que vai fazer a sua empresa inflar até a hora que você tiver uma estrutura que você possa caminhar sozinho. Foi isso que aconteceu comigo. Chegou uma hora que eu consegui, de fato, ter os meus próprios clientes, ter meus cases, ser reconhecido pela Microsoft, que foi meu primeiro player, né? Não sei também se pode falar, mas foi ali que eu comecei, né? Aqui é um podcast de verdade. É fato, né? A gente começa de algum lugar, né? Então, eu consegui, depois de anos, né? Então, a nossa empresa abriu em 2008. 2017, eu consegui virar um parceiro gerenciado da Microsoft. Demorou anos para a gente conseguir ser reconhecido como um parceiro, de fato, de serviço, de integrador de soluções Microsoft, e que está lá dia a dia com o cliente, né, ajudando, apoiando e fazendo desenvolver o negócio do meu cliente, do cliente final e do meu parceiro, que às vezes eu estava representando também. Então, eu acho que dá para chegar, sabe, Rô? Então, você tem que estar com as pessoas certas, se relacionar muito bem, né? E ser muito honesto e muito profissional nas coisas que você faz. E se isso requer, na minha visão, colocar a mão na massa, coloque. Então, eu passei horas, até hoje, dependendo do projeto. Se ele é complexo, eu que me formei depois em tecnologia, né? Junto com a administração, eu terminei minha faculdade e me especializei em tecnologia. Eu adoro colocar a mão na massa. Então eu vou para os projetos, gosto. Ainda mais agora que a gente faz projetos de inteligência artificial. Estou vidrado em criar, em apostar em novidades, entendeu? É isso que motiva a gente como profissional, né? Então eu fico muito feliz. Você comentou sobre a Microsoft, né? E você tem um status dentro do hall de parceiros da Microsoft super diferenciado, né? Você é um parceiro direto. Aqui no Brasil, a gente tem menos de 200 empresas que têm bem menos, né? Que tem esse título. Como é essa relação que você tem com a Microsoft? Ela é muito saudável, muito boa. A gente gosta bastante de trabalhar com eles. Eu acho que foi uma coisa que ela foi crescendo aos poucos, né? Mas teve um start, sabe, Rô? Você não consegue trabalhar com licenciamento direto de um dia para a noite, né? Então, o fabricante tem que apostar em você, tem que entender que o seu negócio traz valor e que, de fato, você está junto ao cliente, né? Fazendo diferença para os negócios dele. Então, qual foi a minha estratégia ali? Licenciamento, puramente,
você tem N parceiros que trabalham com licenciamento, você vai ter sua margem de contribuição, e é isso. O que mais você oferece dentro dessa relação com esse cliente final? Como você se aprofunda no negócio dele? Então é isso que a gente apostou. Começar a entender quais são as dores das verticais que a gente atendia e aonde tinha oportunidade para a gente desenvolver algum tipo de produto ou solução que pudesse fazer a gente se destacar. Então aí a gente foi numa outra jornada, que é desenvolver projetos que eles chamam de ISV, né, de desenvolvedor de software independente. E a gente desenvolveu algumas soluções. E essas soluções, em 2018, a gente ganhou como parceiro do ano da América Latina em código aberto. Uau! Então foi o primeiro parceiro da América Latina de open source, né? Ou seja, com uma solução de código aberto dentro do data center do Esri. Então foi uma coisa assim que, para mim, que tinha uma empresa enxuta, né, e com muitos sonhos, eu estava sentado do lado de empresas de milhares de funcionários, né? E as pessoas olhavam, né, e eu também, falavam: o que está acontecendo aqui? Eu estou sentado do lado de Big Techs, né? E por que eu estou aqui? Qual é o valor? E as pessoas também entendendo quem é a Itcore, quem é o Fábio. Então isso despertou um relacionamento, um segundo degrau que a gente conquistou. E aí só foi crescendo aos poucos, até o ponto que a gente galgou assim, essa possibilidade de venda direta, até porque a gente tem às vezes algumas estratégias casadas com as soluções que a gente precisa ofertar, uma licitação, etc. Eu preciso ter a oportunidade de vender um cross-sell, uma venda casada entre solução e licenciamento. Então era muito importante para a nossa estratégia ter esse portfólio Microsoft de venda direta. Fico muito feliz que deu certo, né? Então a gente está recente, 2 anos agora completados, que a gente está distribuindo também software direto. E está sendo uma excelente oportunidade e aprendizado, né? Porque aí a gente volta para um negócio de empreendedorismo financeiro, né? É complexo, precisa de back-office. É para poucos, né? Você tem que sair um pouquinho da caixinha de tech, mas eu tinha esse DNA antes de começar a Itcore, né? Então estou me adaptando, estou voltando um pouco para esse lado e estou muito feliz. Eu acho que eu só tenho a agradecer as oportunidades e também a minha história que propiciou, mas foi com muito estudo e com boas pessoas. Todo o meu time faz parte disso. Todas as pessoas que passaram com a gente, eu tenho boas lembranças porque me ajudou de alguma maneira, né? A gente não constrói uma empresa sozinho, entendeu? Isso dá uma travada aqui na garganta, né? Porque e família também, né? Eu acho que se eu não tivesse minha esposa, se eu não tivesse meus pais, meus tios que foram o alicerce da minha formação, que me deram oportunidade lá atrás, o meu pai que bancou minha formação em tecnologia na época, porque eu não tinha trabalho, queria estudar, enfim, foi muito valioso, porque eu consegui, né? De fato, estar aqui e transformar um sonho em realidade. E hoje eu posso estar aqui sentado junto com você conversando sobre isso, né? É muito legal. E é tão bonito ouvir você contar isso, Fábio, porque não tá fácil, né? Não. O mundo não tá fácil, gente. Ele chegou lá, ele tá na crista da onda. Esse homem vive vindo para Londres, né? É convidado para uns eventos diferentes. Isso é uma coisa que a tecnologia nos proporciona, né? Então, como ela é globalizada, quando a gente tem essa oportunidade de levar nossa tecnologia, nossas ideias para eventos de mercado, ela é global. Então, vira e mexe tem eventos fora do país. A gente faz os eventos também com os próprios fornecedores, que a gente leva delegações conhecer as empresas matrizes. Então eu tenho essa oportunidade de poder viajar bastante a trabalho e conhecer culturas, e é um dos meus hobbies, né? De vez em quando eu vou para passear mesmo, né? Mas a grande maioria das vezes eu estou trabalhando de alguma maneira. Ô, Fábio, a Itcore, ela se tornou referência na criação de soluções de inteligência artificial. Sim. Enquanto
às vezes a gente discute, né? É hype ou não é? Vai continuar ou não vai? A Eticor apostou nisso e desenvolveu ferramentas com inteligência artificial. Queria que você contasse um pouco sobre isso e que dor que você resolve com as soluções que você criou. A gente começou com essa ideia final de 2018, começo de 2019. Foi antes da pandemia, né? Era um desafio. Eu lembro, eu como parceiro, estava num evento da própria Microsoft. Você vê como cria as ideias, né? Eu lembro muito bem que a gente estava num dos awards da Microsoft, dos Inspires, e eu vi uma palestra da presidente da Microsoft de uma solução de AI inovadora. Eu preciso fazer uma piada. Por Era favor. minha amiga Tânia? Ainda não. Na época era a Paula Belisa. Ai, maravilhosa. Mas é que a Tânia é minha amiga. A Tânia é demais, né? Eu recebi... É uma piadinha isso aí. E ela é muito legal. E eu recebi um troféuzinho dela também, né? Em 2022. Então... Da Tânia? Minha amiga. Maravilhosa. Então, ela é demais. E a gente, assim, toda vez que passar um presidente novo, a gente tem que ganhar um troféu, né? É a minha meta. É isso aí. Ou mais de um, né? De preferência. Mas então, e aí naquela época, teve um case na área de saúde que monitorava os pacientes com risco de queda nos hospitais. Eu ouvi muito esse case. E foi em um dos hospitais aí, não sei se... Por mim, você pode falar o que você então, quiser. Você era no que Hospital decide. 9 de Julho, na época. Eu não sabia aqui de que era São seu Paulo. esse case. Eu já ouvi Não vários. era meu. Não era tá. meu. Isso foi a minha inspiração. Ah, tá bom. Desculpa. Né? Então, qual era a ideia? Né? E eu sempre sou movido em alguma coisa que ajude o próximo ou ajude a comunidade. Né? Então, qual era a ideia lá naquele momento? Era criar uma solução nele, né? Naquela solução da Microsoft, que foi entregue. Tá? Era botar uma câmera no quarto para que ela, através de inteligência artificial, captasse uma expressão corporal do paciente, onde dizia que ele tinha probabilidade de querer levantar da cama para fazer xixi. Caraca, você foi um passo antes, inclusive. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, será que dá? Como assim, né? Não, vamos treinar um modelo de dados do paciente. São pequenas expressões corporais, no olhar, né? Na fala. Tem N sensores que a gente pode pegar. E a Microsoft conseguiu fazer isso e comprovar que você conseguiria reduzir a quantidade de queda, que é a maior taxa de fatalidade pós-cirúrgica dentro de um hospital. É o paciente quando está em tratamento e cai da cama. Aí ele não consegue se recuperar porque ele já está doente. Né? E eu falei, poxa, poderíamos fazer isso para outro segmento? Já temos o case de saúde, né? Precisando desenvolver. E eu tive a ideia de colocar isso para um outro tema que era muito relevante na época, que era na área educacional. Né? Então, e eu já estava envolvido, né? Porque o meu primeiro prêmio foi com uma plataforma de ensino à distância, dentro do Esri, né? Então, eu peguei essa dor e eu queria ajudar as escolas a identificar a probabilidade de desvios sociocomportamentais. Evitar crianças que têm problema de um possível bullying ou de um possível déficit de atenção ou algo que impossibilite dela aprender de fato. Às vezes o professor não tem mais aquele tempo de sala de aula para conseguir desenvolver o trabalho dele com a qualidade que a gente tinha há 30, 50 anos atrás. Né? Hoje a gente tem 40, 47 alunos numa sala de aula com tempo curto e ainda o professor tem diversas atividades administrativas, como fazer chamada. Então, a ideia era pegar a tecnologia de inteligência artificial e a gente fazer uma predição através de comportamento. Tem estudo de psicologia, até que o posicionamento da coluna da criança na cadeira diz sobre a aptidão, por exemplo. Então imagina, expressão facial com emoção, posição na carteira. Então hoje a gente treinou modelos que conseguem entender se a criança está fazendo uma leitura,
se a criança está com um lápis segurando fazendo uma atividade, ou se a criança simplesmente está dormindo com a cabeça baixada. E como se ela estivesse sofrendo algum ataque de bullying entre os colegas, eu também consigo ver. E aí depois se estendeu, né? Tem N cases. Então Esse foi só o primeiro. Esse foi o primeiro. E aí já teve questão na área pública de problemas com drogas, que a gente poderia detectar alguma anomalia. A parte de segurança também, que poderia estar na área acadêmica. Enfim, aí a gente pegou essas ideias e começou a desenvolver os nossos produtos baseado em algumas deficiências que a gente acha que o AI pode colaborar, né? E se a gente pudesse, aí no meu caso, Fábio, pessoa física, evitar que uma criança tenha um problema de extremo de suicídio ou de um ataque físico, como às vezes a gente vê, puxa, tá pago o nosso objeto social do nosso projeto. Então eu aposto. É lógico que é uma questão delicada, é uma questão que a gente precisa do apoio do profissional da saúde, precisa dos pedagogos, etc. É sempre junto, é uma ferramenta para a escola e para os profissionais da área, para que eles tomem uma decisão mais assertiva. Ou seja, munir a área de educação de dados. E aí a gente entra onde que a inteligência artificial vai trazer o maior valor, que é dados para tomada de decisão. Então esse foi o meu projeto de AI, foi o meu primeiro, lá em 2019. Agora, falava lá em 2019 você ter uma câmera olhando para pessoas. Então não se aceitava aquilo lá, né? Então foi um projeto embrionário, que a gente diz é um MVP para a gente tentar fazer que isso comece a ser minimamente discutido e que as pessoas começam a ver valor. E agora com IA generativa, a gente consegue acelerar esse processo. Hoje o chat GPT ele já reage através de câmeras e de imagens em vídeos. Eu já posso ter plugins que vai analisar uma imagem de vídeo corrente, né? Contínuo. Então eu acho que a gente está no começo. Tem muita coisa para se fazer. Hoje a gente já tem casos de uso ainda na saúde para tratamento de quimioterapia que a gente desenvolveu. A gente tem na área de logística e transporte. Então as ideias de AI, basta você ter criatividade. Você entenda qual a dor da área de negócio que você trabalha, da indústria que você tem como perspectiva e vá desenvolver soluções. Qualquer play de inteligência artificial grande das clouds, né, das cloud providers grandes, vai te trazer ferramentas complexas que você pode desenvolver com criatividade. Às vezes até no low code. Né? Ou seja, você não precisa daquele desenvolvedor tão caro no mercado para você criar e tirar uma ideia do papel. Hoje é isso que eles estão te entregando. Inteligência artificial mais acessível. Né? Então, se a minha empresa, na época, pequena, conseguiu fazer isso, todo mundo consegue. Basta querer e todos os profissionais envolvidos, né, se motivar e fazer essa imersão. Porque é uma imersão. Porque você vai pegar um monte de probabilidades de melhorias e é contínuo isso. Então, isso me ajudou a motivar melhor o meu negócio dentro da Microsoft e teve visibilidade, obviamente, né? Acho que isso foi o grande fator decisório e de motivação, tanto do fornecedor como da minha equipe em trabalhar com inteligência artificial. E eu vejo, Fábio, eu brinquei que você é muito discreto, né? Você posta pouco, né? Olha o meu compromisso, hein? Eu vou mudar. Bacana. Mas outro dia eu vi você entregando um workshop lá na Microsoft. Isso faz poucos dias atrás, presencialmente. Pouco antes da gente começar a gravar, você estava entregando um outro evento online. Aqui do lado. junto com a Microsoft. Então você está muito envolvido. E se eu não me engano, esse evento que você estava falando era segurança com inteligência artificial. Exatamente. Então, assim, você cuida tanto da parte da segurança, da cibersegurança normal, aquela de infraestrutura, quanto
olhando para a inteligência artificial também? Exatamente. Essa sessão que a gente estava fazendo agora era de proteção, usar o Copilot, que é o produto da Microsoft de segurança, voltado para endpoint, que são para os dispositivos. Então, segurança tradicional que a gente fala, né? Eu tenho o dispositivo, o notebook, o computador, o celular, e preciso fazer uma proteção. Então, a gente tem os EDRs, XDRs, que vai fazer a proteção. São diversos sensores, né? Então, a Microsoft já tem um endpoint que vem junto com o Windows, e ele, quando você tem o licenciamento de segurança, ele vai ativando sensores nativos do Windows, que vai gerando os alertas na central de segurança. Mas como que a gente faz para um AI generativo ajudar uma empresa que não tem um SOC hoje? Então esse era o tema que a gente estava falando. Como que o Copilot ajuda as empresas, né? Você, com essa tecnologia, Rosane, ela consegue cruzar todas as informações e fazer uma engenharia reversa para você, sem você ter zero de conhecimento de engenharia reversa. Ou um profissional altamente especializado de segurança. Obviamente que não desmerecendo os profissionais de segurança, a gente precisa deles para decidir. Lembrando que o Copilot é um assistente. Quem navega, o piloto, é o manager ou o especialista de SOC. Mas a gente sabe que na cibersegurança a gente tem um tempo de reação. E esse tempo de reação faz toda a diferença num ataque, né? Então, qual era a questão da live aqui, né, um pouco antes? Era mostrar o quanto é rápido você detectar, entender de onde veio esse ataque, quem são os dispositivos usuários que foram atacados, isso em segundos. Inclusive, o Copilot sugere as ações que você deve tomar naquele momento. Gente, eu amo a inteligência artificial. E sabe que ainda mais? Vem com um botãozinho. Ui! Clique aqui e tome ação. O Copilot vai e faz para você. Maravilhoso, porque aí você decide qual é a melhor saída naquela situação. Exatamente. Que você tá. Então, assim, tem que fazer isso, bloquear o usuário, bloquear a máquina. Às vezes é um ataque lateral. Não adianta desligar, tirar da tomada? Não. É o melhor cenário, né? Mas às vezes você está remoto. Então, a gente consegue ter essa agilidade. Então, eu acho que a grande sacada é linguagem natural e agilidade. É isso que o Copilot traz. E foi um sucesso. A gente conseguiu mostrar na prática, porque isso é uma novidade também. O Copilot voltado para a segurança é uma coisa que às vezes as empresas ainda não têm esse tato, não conheceu ou não teve o contato direto. E a gente mostrou na prática em português, na console, e as coisas funcionando. Então foi um super prazer. Então a gente está super envolvido em segurança também, né? Não tem AI com responsabilidade, sem falar de segurança, quando tem dados envolvidos. É verdade. E eu fico muito feliz de você estar contando isso pra gente. Eu te agradeço demais, Obrigado. Fábio. Porque, que nem eu falei, ele é muito discreto, gente. Eles fazem tanta coisa, mas ele não conta, né? Ele faz ali com os clientes dele e eu fico muito feliz. Muito obrigada por esse spoiler aqui. E você sabe o que aconteceu? Em 2022, a gente ganhou como parceiro do ano de Data e AI da Sério? Microsoft Awards Latam também. Eu lembro disso. Eu lembro disso. É que eu não quis falar porque eu achei que era... Vai que eu dou um fora, né? Porque eu sou campeã de dar fora. Não, mas a gente ganhou. Eu lembro disso, que você ganhou. Então, imagina quantas empresas de dados e inteligência artificial tem maior que a minha. Não desmerecendo, mas eu sempre acredito da onde a gente veio, né? Como que eu consegui uma coisa que muitos querem, né? Então, dá para chegar lá. Eu fico muito feliz de acreditar e tem aquele negócio, né? Às vezes a nossa vida, você perguntou se tem altos e baixos, sempre tem, né? E às vezes a gente pode achar, poxa, fechou uma porta, não deu certo um projeto, ou a minha ideia é muito legal, mas não sai do papel porque ela é cara. Às vezes fecha uma porta, abre duas, né? A minha esposa sempre fala isso para mim quando eu desmotivo sobre alguma coisa. A minha desmotivação dura algumas horas às vezes. Eu acordo no outro dia já com aquela esperança de novo, que vai dar tudo certo, e dá, né? Mas a gente tem que aprender também com a falha, com a derrota, porque não é todo dia que você ganha. Então a vida de empresário, a vida de tecnologia é assim, né? Só que ela te dá muita coisa boa, né? Então eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Só
até onde a gente vai, né? Ainda não tem essa resposta, né, com inteligência artificial. Então eu quero estar aqui para participar de tudo isso, porque é demais. Eu adoro. Ô, Fábio, você comentou sobre seus pais, seus tios, mas e esse seu grupo de amigos? E eu queria te pedir para você não homenageá-los, ou trazendo o nome deles, ou contando para a gente quem são as pessoas que inspiram o Fábio Vello. Nossa, tem uma lista, né? Eu acho que tem várias pessoas, mas eu vou começar pela família, né? Meu pai, Valdemar, né? Então, que quando eu tomei a decisão, pai, puxa, não tô muito feliz com a área de finanças, eu faço a mesma coisa de forma contínua, termina um mês, começa o outro, é sempre a mesma coisa, que eu quero fazer algo diferente, né? Que eu possa ir mudando e tal. E ele apostou em mim, Fábio, vamos lá na escola X e você vai fazer um cursinho e tal. E ele apostou em mim e deu muito certo. Então meu pai é o meu incentivador. Sem querer, você vê como que é. Hoje, uma das indústrias mais importantes para mim é a educação e meu pai é educador. Minha mãe também é educadora. Meu pai é autor, escritor e educador, né? E eu tenho lá no meu escritório o Jabuti, que ele já ganhou um prêmio do Jabuti, né? Que reconhece os profissionais da área. Então é meu orgulho. Puxa, eu caí na área do meu pai, né? Então fico muito feliz de poder colaborar de alguma maneira. A área onde eu ajudo a desenvolver tecnologia em prol da comunidade, né? Uhum. Então meu pai, primeiramente, junto com a minha mãe, Sônia, também, que entre essa rotina, né, de altos e baixos e estuda e faz prova, às vezes não dá certo, médico emocional. Então meus pais foram um fundamento para tudo isso. E depois a minha jornada, que veio até antes da tecnologia, que foram os meus 2 tios, então o Reginaldo e o José Roberto, que foi as pessoas que me incentivaram a empreender. Foi dali que nasceu essa ideia de empreender, né? E foi uma experiência maravilhosa, porque eles me deram a base, entendeu? Então eu pude pegar um pouquinho desse desafio de empreender e de conquistar as coisas. E eu sabia que a hora que eu achasse a matéria, o que eu queria fazer, eu poderia cruzar os dois. E foi isso que eu fiz. Então, os meus 2 tios, muito obrigado também, né? Não posso deixar de falar minha esposa, a Carol, ela é minha inspiração todos os dias, né? Ela me ajuda muito, então não dá nem para falar. Que bacana. Tenho mais colegas de trabalho. Tá? Eu tive uma fase na minha vida que foi muito importante. No meio dessa jornada, com 17 anos, eu tive síndrome do pânico. Né? Olha só, hein? Tive síndrome do pânico e fiz tudo isso aqui, sozinho. Né? Óbvio, com a minha equipe, mas... E os desafios, e fazer, e dar cara no cliente, e desenvolver solução. Isso mexe com o nosso emocional, com o nosso poder financeiro, com tudo, né? E eu consegui ir desenvolvendo, né? Então, quando eu tive, em 2000, não lembro exatamente o ano, mas eu tive uma síndrome do pânico com 17, 18 anos. Ela segue comigo até hoje, mas eu melhorei, hoje é tratado. Eu sou só um pouco mais emotivo, mais ansioso, mas isso é de tecnologia, né? Você pegar muita gente é assim também. E eu tive 2... Eu trabalhei numa empresa que aí eu tenho orgulho de falar, que chama IT Brain. E a gente estava falando aqui fora com outra colega que veio dessa turma também antiga. E eu lembro que eu tinha vergonha de falar que eu, às vezes, me sentia mal de ir num projeto muito importante, uma virada. E naquela época não se falava em síndrome do pânico, né? Era um negócio muito fora. Desculpa até mudar de negócio, mas eu vou fundamentar. Essa empresa me acolheu. Né? Tanto profissionalmente, mas emocional. Uhum. Dar o apoio psicológico. Eu nunca me esqueço. A pessoa de RH me chamou e falou: Fábio, o que está acontecendo? Eu falei: olha, estou passando
alguns apertos, eu tenho que me deslocar, tenho que ir para cliente e não estou conseguindo me concentrar, estou com medo de fazer as atividades e tal. Porque é sob pressão, né, Rô? Na época, eu tinha uma migração, etc. Tem que ser em tempo real e tem que dar certo. Não tinha cloud na época, né? O negócio era dentro do data center. Então, era mais ansioso, né? E eles me acolheram. Então, Ademar, Cássia, meu agradecimento, né? Porque é a equipe maravilhosa que me ajudou. E eles depois virou de grandes empresas. Hoje ainda trabalhamos juntos, né? Em outras empresas. Então, esses dois, junto com o Paulinho Silveira, que hoje é da Microsoft, são colegas. Eu tenho tantos outros. Eu fiz uma escola nessa empresa assim, com tantos amigos que hoje a maioria está na Microsoft. E eu tenho muito orgulho dessas pessoas, tá? Então, desses profissionais, mas também da minha base, quando eu comecei. Aquele meu colega... Lembra aquele meu colega que me deu meu primeiro emprego? Chamava Douglas. Eu contei no NOC. Ele treinou comigo. Então, Douglas Maia, esse é meu amigo que me deu a minha primeira oportunidade. E eu tive um guru também que me deu um livro de certificação da Microsoft. Antigamente, para tirar uma provinha, era um livrinho desse tamanho, com milhares de páginas e um CDzinho de revisão. E eu tinha um amigo também chamado Vinícius, que era sênior na época, eu era júnior, e ele me deu o livro dele. Falou, Fábio, estuda aí. Pode ficar com o livro para você, porque era internacional, a gente tinha que encomendar vindo dos Estados Unidos, enfim. Era anos 2000 e pouquinho. Então, teve muitos amigos, né? Então, fico muito feliz. E hoje eu tenho um grande parceiro que me ajuda bastante, que é o Thiago Laurito, que é um colega, amigo, que me ajuda a desenvolver essas soluções. Todas essas que eu comentei, ele participa de alguma forma, um grande especialista em tecnologia open source. E, Thiagão, tamo junto, que venha mais projetos. Fábio, a gente está se encaminhando para o final dessa conversa hoje. Eu queria perguntar para você como é o seu momento pausa na programação, quando você relaxa, descansa, recarrega a sua energia. Você me pegou no pulo lá no começo. Obviamente é viajar. Minha pausa na programação, eu e a Carol, sempre que tem um tempinho, eu viajo. Então, a minha pausa na programação, com certeza, é viajar, conhecer lugares novos. Lógico que eu trabalho no meio da viagem, ela fica brava comigo, mas é o que dá o refresh, sabe? É ver coisa nova, conhecer outras culturas, outros países. A gente ama fazer isso. Então, eu volto motivado, vejo coisas novas, possibilidades novas. Então, a minha pausa na programação é estar com a minha esposa, viajando, curtindo a minha família. Então, acho que isso é o que mais me motiva. Bacana. Obrigada. Obrigado, Rosane. Adorei. E não doeu. Não, óbvio que não. Muito obrigado pelo convite, viu? Obrigada a você. Pessoal, obrigada pela audiência de hoje. Você, meu amigo, minha amiga, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. Segue a gente no Instagram. Obrigada. Até a próxima semana. Tchau, até a próxima.